Prosa Boa, recebendo o nosso amigo João de Oliveira. O Prosa Boa tem o compromisso de trazer histórias, conhecer também um pouquinho da trajetória de cada profissional. O João de Oliveira é economista, também especialista em planejamento estratégico, além de empresário e produtor rural. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e estamos aí para a gente tentar, a 4, 5 mãos, construir uma Curvelo melhor. Me conta um pouquinho, você é curvelano nato, da sua história, como é que nasceu aí esse dom ligado à economia? Como é que você despertou esse interesse dessa preocupação com a questão financeira? Eu sou curvelano, nascido aqui. No 2º grau fui estudar numa escola técnica federal, fora daqui de Curvelo, mas na área agropecuária. E de lá, na graduação, eu alinhei na linha de gestão, de negócios, de planejamento. Depois eu trilhei o caminho de informática, fui analista de sistema por alguns anos. Regressando para Curvelo, trabalhei como administrador do Hospital Santo Antônio, uma causa nobre e muito interessante, uma luta, né? E a gente conseguiu deixar um hospital bem melhor no aspecto técnico, no aspecto humanístico e tudo mais. Trabalhei muitos anos, implantamos alguns serviços, incrementamos outros serviços, como exemplo a hemodinâmica, um serviço que está aí hoje, já auxiliou 6.000 vidas, e é uma luta incansável. E montei aqui, juntamente com a minha sócia, uma imobiliária. Tivemos aí cerca de 500 imóveis administrados. Sou produtor rural, uma luta também, outra luta. E sou pré-candidato a vereador no município de Curvelo. E venho sempre fazendo... Eu gosto muito de estudar a fundo um pouco da história, para a gente poder ver o que a gente pode fazer para acrescentar na economia e para a população em si de Curvelo. Falando um pouco da história, né? A frase Curvelo, coração de Minas, o que isso representa para você dentro da sua própria ligação com a história da cidade? Isso é uma coisa interessante. Eu estou fazendo um trabalho, eu até te mandei um pouco da conclusão do trabalho. Curvelo tem esse nome Coração de Minas, porque ele está no centro de Minas, e Minas está no centro do Brasil. Em 1870, por aí, Dom Pedro II, com um grupo de notáveis no Rio de Janeiro, queria dar um presente para o Brasil. E ele faz um projeto que seria a ligação Rio de Janeiro, Belém do Pará, através de linha de trem de ferro, começando na central do Brasil. Esse projeto ele sai do papel, os ingleses financiam esse projeto e começa a construir a estrada de ferro Dom Pedro II, que virou central do Brasil. Por isso que em 1904, Curvelo inaugura uma estação de trem. Essa estação ela segue para Corinto, Pirapora, fazem a ponte de Buritizeiro. Muita gente diz, por que tem uma ponte, né? Essa ponte foi construída na Bélgica, na época, mas com o advento, já em 1920, por aí, já com os problemas da Primeira Guerra Mundial, os ingleses pararam de financiar e esse sonho foi interrompido. Ele parou num lugarejo chamado Paredão de Minas e é interrompido. Nesse processo, Curvelo ele sente um pouco, porque só em 1944, quando começaram a fazer as rodovias laterais, a 050, a 116, e Curvelo ficou nesse momento um pouco meio ilhado em termos de logística. Para surpresa nossa, 100 e poucos anos depois, privatiza-se a 135, um projeto ousado, mas muito sustentável, onde foi um dos maiores ágios de concorrência de estrada no Brasil, e essa estrada nossa era leiloada, os italianos da Eco Rodovia conseguem comprar, faz um investimento maravilhoso, como está sendo feito agora. Então, nós voltamos novamente a estar no coração de Minas, no coração do Brasil, e hoje Curvelo passa a ser uma rota logística sul-norte do Brasil. Com um detalhe, está sendo preparado agora no BNDES a duplicação Montes Claros, Salinas e Divisa Alegre na 116. Significa que é o seguinte, quem estiver em São Paulo, for para o mar, no Nordeste, vai passar por aqui.
Então, vai acontecer, o sertão vai virar mar. Aqui vai ser uma rota do mar. Falando sobre isso, no jornal Diário do Comércio, você cita Curvelo como uma indústria a céu aberto. Por quê? É interessante o seguinte, Curvelo, eu estive falando isso com o secretário Tales, da Agricultura de Minas Gerais. Curvelo é a quarta maior produtora de carvão vegetal do Brasil. Isso é um número significativo, um número muito importante. E o carvão vegetal ele é sustentável, ele é todo feito com nota fiscal. Então, Curvelo hoje ele tem próximo de 40 mil hectares de eucalipto plantado. Isso joga na economia de Curvelo algo em torno de R$1 milhão todos os dias. Isso dá aproximadamente a venda de todos os supermercados de Curvelo junto. Essa receita só do carvão, ela empata com o orçamento municipal. Você vê, é de grande porte, de grande. E aí eu estava discutindo sobre isso com o secretário, o seguinte, da importância de a gente ter uma afinidade maior, ter uma fluidez maior na documentação, para que alavanque mais. Quando o Curvelo vende um caminhão, eu até trouxe aqui um exemplo, quando o Curvelo vende um caminhão de tora de madeira, importante, eu peguei esse aqui hoje, quando ele vende uma tora de madeira, na verdade, é receita que está chegando para o município e essa pessoa que está vendendo essa madeira, ela vai comprar chinelo, ela vai comprar roupa, ela vai comprar alimentos. E isso aqui é todos os dias na cidade, entra em próximo de R$1 milhão, que vai ser gasto aqui, fora os municípios da redondeza que também produzem. Então, a gente tem que sim dar uma atenção maior do peso que o agronegócio precisa. E até comento nesse momento aqui, até vai ser mais na frente o assunto, é impossível uma cidade igual Curvelo, que ela detém uma grande parte da sua matriz econômica, e o comércio também depende disso, do agronegócio, porque o agro não é só a produção da fazenda, da porteira para dentro, é da porteira para fora. Você tem os contadores que mexem com agro, as oficinas, as retíficas, as lojas, as casas de parafuso e tudo mais. Então, é importante que o censo institucional de Curvelo entenda que uma secretaria do agronegócio não é para dar um simples emprego para um secretário, é para, de fato, destravar a cidade nesse momento tão importante. Por exemplo, é impossível uma cidade igual Curvelo não ter o selo de inspeção municipal. Você tem cidades pequenas, você tem cidades tipo Formiga, que ele já faz a linguiça, faz o queijo e tem um selo de inspeção municipal. Hoje, se uma mercadoria é produzida em Curvelo, a ordem do IMA é barrar e colocar criolina e desfazer, porque ela não tem. Então, são coisas que a gente tem que entender da agora para frente. Eu até faço aqui uma colocação, independente de que vai ser o futuro, mas a gente tem que estar firme no futuro, no propósito de que a cidade tem que reconhecer o tamanho do agro, e o tamanho do agro ele influencia diretamente nessa renda. É uma preocupação que deve também ser do próprio país, né, João? Os produtores rurais, como você falou aí do agro, ultimamente não têm tido esse incentivo da própria presidência, não é? Eu analiso o seguinte, nós moramos no município. Então, fato interessante, você não mora no país, você não mora no estado, você mora no município. Cada município está tendo suas soluções e nós temos que ter essa pegada. Como a gente tem aqui belas praças, belas ruas, nós temos também que ter belas instituições que façam com que a renda desse produto chegue também no bolso das pessoas. Esse é o ponto-chave. Para você ter ideia, a renda per capita, o PIB per capita do Brasil hoje é R$42 mil. É o PIB dividido pela população. O PIB per capita de Curvelo, ele é vergonhoso, R$27 mil. Isso nós estamos devendo à população pelo menos empatar com a média brasileira. E se a gente empatar com a média brasileira, nós vamos ter um incremento na renda até chegar a R$42 mil. O comércio, o mercado de Curvelo vai sentir muito isso. Então, nós temos que correr atrás para ser a média brasileira. E isso a gente tem que fazer, destravando a cidade. Nessa ponta, que eu acredito no agronegócio, no desenvolvimento econômico, que é a indústria e comércio, e serviços, e a indústria da construção civil é importante também, destravarmos essa questão de alvará mais rápido. O Estado, quando eu falo Estado, a personalidade Estado, que seja município, ele tem que ser pequeno, mas eficaz e rápido.
Voltando um pouquinho sobre a questão da localização geográfica de Curvelo. Como você bem disse em textos anteriores, que também acompanhei, a própria posição já privilegia o potencial do desenvolvimento da cidade. Por que você considera que estamos em um ponto realmente estratégico dentro de Minas? Pelo seguinte, se você pegar a Associação Americana de Shopping Center, ela preconiza que nos próximos anos você vai ter uma movimentação em termos desse fluxo empresarial. Vai ser indústria, estrada, CD e consumidor. Você não vai fazer muito essa triangulação, comprar uma geladeira e levar para um shopping ou para uma loja. Você vai ser indústria, estrada, CD e o consumidor. Então você vai ter uma mudança de configuração. Como nós somos uma cidade que estamos no centro de Minas Gerais e nós estamos no meio e com uma estrada ainda bem duplicada agora, porque hoje o Curvelo está duplicado até Rio Grande do Sul, até Curitiba, até São Paulo, não tem jeito, o fluxo vai passar aqui. Para vocês terem ideia, passa em carga aqui na região de Curvelo, em mercadoria, um orçamento anual diariamente, em valores de mercadoria. Esse movimento que passa aqui na nossa margem, ele é uma outra cidade que está nos oferecendo, que está passando aqui. Pessoas que estão consumindo, que vão fazer os seus centros de distribuição. Agora, a gente tem que ter acesso a essa riqueza que está passando aqui. A gente tem que ter movimentos ativos, de fato, para realizar isso aqui e fazer com que isso beneficie o cidadão, de modo geral. Você falou no início sobre o trajeto, né, da Central do Brasil. Vamos conhecer mais um pouquinho o início, né, da cidade de Curvelo, para depois chegar nesse momento atual. Você que é curvelano e conhece, né, como é que foi essa evolução da cidade, como é que é a visão assim resumida para você dessa evolução? Foi rápida, ainda tem muito a ser evoluído? É inteligente a colocação. Há pouco, antes de vir para cá, eu estava discutindo com o pessoal virtualmente sobre isso. Nós estamos num momento muito importante em toda a história curvilana, porque a gente depende das ações agora para a gente trilhar um caminho ou outro. Eu estou mostrando aqui que a nossa renda efetiva, a Minas Gerais tem 45 municípios acima de 80 mil habitantes. A pior renda efetiva da cidade acima de 80 mil habitantes é Curvelo, de Minas Gerais. O Sudeste tem 184 municípios acima de 80 mil habitantes. A pior renda efetiva formal é o município de Curvelo. Então, isso é um fato comprovado. O Brasil tem 410 municípios acima de 80 mil habitantes e Curvelo está na posição 395. Isso é um fato. Então, a gente tem que reverter isso aí, de fato, fazendo com que essas vantagens competitivas que a cidade tem traduzam em negócio. Mas a gente tem que agora passar para um grau maior de eficácia dessas soluções, dessa busca isso que eu estou comentando aqui agora. Está passando, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho hoje os grandes transportadores em Santa Catarina, eu tenho que ter aqui dentro da nossa cidade estudos preparados e mandar lá buscando pessoas para investir aqui. Não adianta, por exemplo, eu tenho um aeroporto na cidade, com uma pista maravilhosa, mas ele não tem iluminação, ele não tem combustível, entendeu? Assim, é um comparativo. Então, nós temos que pensar de agora para frente. Tem um aeroporto? Como que o empresário sai lá de Santa Catarina e vem aqui, mas ele tem que decolar antes das 18 horas porque não tem iluminação? São coisas que a gente não pode... nós não podemos esperar mais. Aquilo que diz o seguinte... Quem tem fome tem pressa. Por isso que eu começo o seguinte, sendo candidato a vereador, que eu não sou pré-candidato a vereador, eu comento o seguinte, eu acho que dá para a gente fazer 20 anos em 4. Eu acredito nisso. Se eu não acreditasse nisso, eu não seria candidato a vereador. E um vereador é uma pessoa muito importante nesse contexto. Não é, ele tem um papel pode fazer uma série de coisas, mas ele tem um papel muito importante. Ele é protagonista dessa história também. Ele pode colocar ideias, mostrar através de estudos, buscar caminhos, auxiliar a própria prefeitura no aspecto de buscar essa solução. A primeira solução que eu falo é o seguinte:
temos que aumentar a renda do curvelano. Não dá para ter uma renda 66% da renda média brasileira. Antes de entrar mais a fundo nas propostas de projetos, né, para que esses 20 anos aconteçam nos 4, queria que você falasse um pouco sobre um tópico que você me apresentou aqui antes, que é o ranking das cidades. Existe um formato de avaliação para isso e Curvelo já tem a sua classificação. Existe uma metodologia de trabalho que eles separaram todos os municípios do Brasil em municípios acima de 80 mil habitantes para trabalhar. Como eu disse, nós temos 410 municípios nesse ranking. Eu peguei agora, esse ranking nosso, ele é número 258. Nós estamos nessa posição. Então, quando a gente fala assim, que a gente é a bola da vez, a gente tem que ter a lucidez e o discernimento de saber onde a gente está. Nós temos boa perspectiva, mas hoje o ranking ele diz que a gente está na posição 258. Isso é um fato. Uma série de composições, mão de obra especializada, saneamento. Hoje nós temos saneamento, isso é uma coisa muito importante. É uma cidade que está preparada, a logística perfeita, mas a gente tem que destravar algumas coisas para a gente dar. E nesse estudo aqui do ranking, ele diz que na renda média efetiva, a renda média efetiva, nós estamos na posição, no Brasil, a posição que o Curvelo se encontra, hoje, aqui é o Sudeste, ok? Sim. O Sudeste tem 145 cidades. A última cidade do Sudeste é Curvelo, no ranking de 80. Significa, nós temos uma renda efetiva, isso é renda efetiva real. Então, significa o seguinte, nós realmente temos que fazer alguma coisa para crescer um pouco nesse ponto aí, para a gente dar realmente uma melhor condição para a população. É um fato importante. E outra coisa que comprova isso é o IBGE. Se eu tenho uma renda per capita, o último censo do IBGE formal, de 27.509, e o Brasil tem uma renda per capita de R$42 mil, é lógico que a gente tem que resolver um problema aqui. Então, o nosso mundo tem que ser Curvelo. Para vocês terem ideia, Bom Despacho hoje está com a renda de R$35 mil, renda PIB per capita. Paraupeba, 36, Pompéu, 36 e a gente, 27. Então, nós temos que fazer um trabalho nesse aspecto focado mesmo em desenvolvimento econômico. E não dá para fazer isso se você não tem, de fato, institucionalmente, uma Secretaria da Indústria e Comércio ou do Desenvolvimento Econômico, como também a questão do agronegócio. A maior participação do PIB de Curvelo é o agronegócio, via agroserviço e agroindústria. Como não ter uma secretaria do agronegócio alavancando mais isso? Então, isso aqui são fatos que nós já estamos aí alguns anos atrasados sobre isso aí. Quais são os exemplos das cidades que já estão mais no topo dessa classificação? Eu vou citar aqui o exemplo de Minas Gerais. Araxá, Nova Lima, Belo Horizonte, isso aqui é renda média, tá? Viçosa, Betim, Itajubá, Uberlândia, Uberaba, Pouso Alegre, Vespasiano, Sabará, Lavras, São João del Rei, Itabira, Paracatu, Juiz de Fora, Contais, Sete Lagoas, Ipatinga, Poços de Calda, Itaúna, Unaí, Ibirité, Varginha, Araguari, Barbacena, Divinópolis, Patrocínio, Tuiutaba, Pará de Minas, Caratinga, Conselheiro Lafayette, Manhuaçu, Muriaé, Esmeraldas, Ubá, Teoflotone, Nova Serrana. Então, isso aqui é um fato e ele comunga com esse fato também levantado pelo IBGE. Então, isso quer dizer, é uma ótima cidade para morar, é uma cidade que ao longo dos anos, ela está sendo muito bem conduzida, bem cuidada. Curvelo tem uma coisa muito interessante que nos orgulha, que você não fala que em Curvelo você teve prefeitos que não fossem honestos. Isso é uma coisa que orgulha qualquer pessoa. A história de Curvelo é uma história muito bacana nesse aspecto, assim. É uma história de pessoas honestas. Mas aí agora a gente já tem que passar para um grau maior, que é o seguinte, temos que ter um pouco mais de pé no chão, ver essa realidade aqui, para a gente fazer com que todos realmente tenham um desenvolvimento econômico seu também. Para um avanço, né? Exato. E, João, em relação ao turismo,
qual a visão que você tem para Curvelo? Turismo hoje é uma das maiores indústrias do mundo, né? A indústria do turismo ela é fantástica. Eu peguei aqui, foi até coincidência, eu peguei aqui o Diário do Comércio, eu gosto sempre ainda de ler jornal, e você tem aqui hoje, na capa do jornal, Estado já conta com 11 rotas cadastradas do turismo religioso. Eu digo o seguinte, existe o turismo religioso, existe o turismo da alimentação, existe o turismo rural, existe o turismo de esporte, existe a questão da hospitalar, tem pessoas que vêm acompanhar os seus parentes. Então, na verdade, nós temos sim uma indústria muito interessante. O turismo religioso, tem cidades aí que tem projetos fantásticos sobre isso. A gente tem que ter um olhar nesse aspecto também, não só para os fiéis, a crença, mas também para ajudar a comunidade. E isso entraria nessa Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Definitivamente, como é que a gente pode apoiar esse sistema? E isso, nós temos uma coisa fantástica, que é a proximidade com a capital. Eu estou às 2 horas da capital duplicado. Então é muito mais fácil trazer uma pessoa aqui do que levar uma pessoa para Diamantina, porque aí já começa a complicar. Então, as ideias vão começar a surgir. Por que num dia fazer um tipo de uma vez esperada aqui? O Belo Horizontino, na verdade, quando o cara quer descansar, ele quer andar 2 horas. É a cara de Curvelo. Com essa duplicação, chegou no momento ímpar. Conexões de projetos também, como você falou a respeito do turismo gastronômico, até de potencializar futuros empreendedores nesse ramo. Existem estudos que você faz o seguinte, que ao longo de grandes localidades, grandes municípios acima de 2 milhões de habitantes, as pessoas estão fazendo projetos para você sair dessa cidade e fazer alguma coisa. Por exemplo, um turismo de carro, um turismo de culinário, e é exatamente esses 2 quilômetros. É a cara desse nosso trecho aqui, Curvelo, Cordesburgo. Olha que trecho mais fantástico. Fora isso tudo que nós temos a linha de trem de ferro, que ela pode ser trabalhada de forma de turismo e de forma econômica também. Então, na verdade, as nossas pré-condições, elas são fantásticas. É como se fosse assim, então uma noiva pronta para casar, linda, tá faltando agora o noivo. E ele tem que estar com a aliança, né? Também. No ramo da cultura, e valorização também dos artistas, dos talentos da região. Despontam diversos artistas aqui no coração de Curvelo. O que você acredita que pode ser também realizado em favor do fomento dos fazedores de cultura? Olha, eu sempre brinco o seguinte, eu estou no sertão, né? Eu digo, o sertão é muito rico culturalmente, em termos de música, em termos de culinária, em termos de a própria natureza. A história de uma árvore do sertão era maravilhosa. Outro dia eu estava vindo do Saco Novo, parei num sábado à tarde, estava empoeirado assim, eu tirei uma foto, eu mostro para as pessoas, depois eu vou mandar essa foto para vocês, uma das fotos mais bonitas que eu já vi. É muito bonito, o sol do sertão é muito bonito. Então é o seguinte, pegar isso. Eu tenho um amigo que ele é cirurgião cardíaco, e um dia eu levei ele à Feira da Bela Vista. E ele morou em Londres, ele fez um treinamento de cirurgia em Londres e tal, e ele sempre falando das coisas, assim, lá ele comia muito croissant, que é francês e tal, e levei ele para comer o biscoito frio da Bela Vista. Ele comeu o biscoito, comeu outro, falou o seguinte, isso é uma coisa incrível, tipo assim, olha que coisa, a culinária nossa, o frango ao molho pardo, aqui, o arroz com galinha, original. O vatapá, são coisas, isso tudo dentro de um conceito cultural. Aí você mescla com a questão religiosa, mescla com a distância. Quer dizer, o cavalo está passando arriado para a gente. Várias possibilidades de se conectar. Exato. E agora, eu como economista, eu falo o seguinte, mas não adianta passar só o cavalo, você tem que pegar o cavalo, pegar e traduzir isso aqui para o cidadão. Ele tem que ter uma renda média. A forma de pensar é o seguinte, nós temos que ter pelo menos a renda média do Brasil. E se a gente tiver uma renda média do Brasil, nós vamos ter um incremento na nossa renda próximo aí de R$15 mil.
Dá para fazer, em média, dá para fazer isso em 4 anos. Podcast Prosa Boa hoje, conhecendo um pouquinho também das propostas do nosso pré-candidato, João de Oliveira. Fala para a gente um pouquinho do projeto da Embrapa. A Embrapa, ela é uma das coisas, ela é como se fosse assim, talvez é uma das instituições de maior credibilidade do Brasil. A Embrapa, ela tem uma linha de pensamento, ela tem uma linha de estudo, ela é fora da curva. E nós temos hoje na Embrapa Milho e Sorgo um curvelano, o Frederico Durães, que trabalha em Sete Lagoas, e a gente conversa muito, a gente trocando ideias em uma reunião. Eu até passo aqui para vocês, aqui, depois vocês vão deliciar. Isso é um chocolate feito pela Embrapa, e olha que, para surpresa minha, 50 anos de comemoração da Embrapa. Eu não trabalho em Embrapa, estou fazendo propaganda da Embrapa. Olha que eu fui comer o chocolate e li aqui: região central mineira, a nova fronteira agropecuária do Brasil. Imagina o eixo territorial de Minas Gerais passando pelas regiões metropolitanas, centro mineiro e tal. Olha que coisa fantástica. Numa empresa que é uma das empresas de maior conceito do Brasil. Então, eu estou te passando aqui um chocolate, um produto deles, para vocês deliciarem. E olha o que tem nesse produto. Curvelo, região centro-mineira, a nova fronteira. Então, é uma nova perspectiva do grão. Né? E o grão, ele incrementa, tendo essa vantagem competitiva disponível, e nós agora tendo a maior fábrica de ração de ruminantes do Brasil, está sendo feita aqui em São José da Lagoa. Olha como é que as coisas vão se casando. O Cerrado já aproximando, flertando com a soja, com o milho, com uma fábrica aqui na nossa municipalidade, com um dos mais altos índices de produtividade do carvão. Eu volto a dizer que nós hoje somos a 4ª maior cidade produtora do maciço florestal, né, do carvão vegetal do Brasil. Então, as coisas estão se desenhando nesse aspecto. Quais são os principais projetos, propostas para a valorização da economia local? Hoje, eu bato na tecla o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, aqui. É inconcebível chegar um empresário com um orçamento de 10 milhões de reais, querer fazer um prédio, e você não atender esse empresário em 10 dias para liberar o alvará de construção. Aí a gente começa a pensar. O Sinduscon, eu tive como presidente do Sinduscon, a Sindicato da Construção de Minas Gerais, eles têm um projeto chamado Alvará na Hora. Eles dão assessoria para a prefeitura, fazem uma colocação digital. Eu tive conversando com o ex-prefeito de Uberaba, e no leilão que eu fui a Uberaba, ele me mandou aqui o organograma, eles me mandaram o organograma, como é que funciona alvará de construção em Uberaba. Secretaria do Planejamento. Aqui, Departamento de Aprovação de projeto arquitetônico e parcelamento de solo. Não está vinculado a obras, porque a Secretaria de Obras ela é muito sobrecarregada com o dia a dia. Ela tem problema de manhã, de tarde e de noite. Mas o investidor que vai gerar emprego, ele quer resolver o problema dele ali, de burocrático. Então, está mais do que na hora de Curvelo tirar essa questão de aprovação de projeto do local que tem obra e colocar numa secretaria de gestão, que seja planejamento, que seja essa do desenvolvimento econômico, que é uma sugestão que eu dou, como pré-candidato a vereador, eu falo sobre isso. É impossível não termos a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. E isso aqui é desenvolvimento econômico, porque se eu acelero o seu alvará de construção, você gera emprego, o comércio vende mais, eu vendo mais cimento, entendeu? É essa a questão. O IBGE, o CAGED de Curvelo, em 2023, ele não foi bom para a construção civil. Ele teve uma variação positiva em obra de infraestrutura de construção rodoviária, mas em construção de edificação ela teve pouca contratação.
E a gente tem que destravar isso aqui. Destrava, Corvelo. É destravar mesmo. A morosidade desses processos, né, que prejudica a evolução do próprio crescimento. Por isso que assim, o Estado ele não tem que ser grande, ele tem que ser eficaz. É liberar, ele tem que pôr para funcionar. E é impossível você imaginar que você vai ficar parado num projeto por uma questão burocrática, porque um protocolo demorou, porque não demorou. Separe isso, coloca no departamento, protocolo no próprio departamento, que fique lá, e que fique um arquiteto, um engenheiro, por conta disso, liberando um alvará, e se quiser, libere em uma semana. Então, um projeto que eu tenho como pré-candidato a vereador seria alvará em 10 dias. Como produtor rural, qual que é a principal dificuldade, desafio que hoje você encontra para quem é do meio rural? Eu vou citar como exemplo aqui o produtor rural. Eu comentei aqui o seguinte: se nós temos hoje a quarta maior produtora, somos a cidade, a quarta maior produtora de carvão vegetal. Primeiro lugar é João Pinheiro, segundo Itamandiba, terceiro Buritizeiro, quarto Corvelo, ok? Isso aqui, em termos geral, joga R$1 milhão todo dia em Corvelo, já é por si grande. Eu trouxe aqui um exemplo, o SIM. O que é o SIM? É o Selo de Inspeção Municipal. Aqui é o município de Araxá. O que é isso? A pessoa produz o queijo, a municipalidade vai lá, verifica se as condições sanitárias deles estão ok, ele vai ter um selo, ele pode vender. Eu estava na rua Santa Rita do Durão, em Belo Horizonte, numa lanchonete, comprei um queijo feito na Serra da Canastra, tinha um selo de inspeção municipal. Eu peguei aqui e tirei uma foto, linguiça suína caipira, município Formiga, com selo de inspeção municipal do município de Formiga. Então, quer dizer, você insere, agrega valor para essas pessoas. Incentiva. Então, a gente tem que sair do discurso e ir para ação. São coisas que dá um trabalho, dá, mas tudo dá trabalho. Mas concentre e vamos fazer. Não tem o que esperar mais. Aquilo que eu falei, quem tem fome tem pressa. E as pessoas têm pressa. As pessoas querem investir, querem ter retorno. Olha, eu fiquei muito surpreso. Eu fui convidado para um lançamento de uma torre em Corvelo, duas torres, na Otton Bezerra de Melo. Maravilhoso projeto, fantástico. Quer dizer, as pessoas acreditam. Esse lançamento, algumas pessoas foram convidadas para esse pré-lançamento. Recebi esse convite, achei muito interessante. O projeto em si, ele é sustentável. Eu digo o seguinte, nós temos que fazer mais disso. A gente tem que parar de achar que, às vezes, o empresário que está ali, ele vai ganhar. Não. Ele pode investir em outro lugar, o capital, ele não tem pátria, não. Mas as pessoas querem fazer isso. Mas é um jogo de soma de todo mundo ganhar. Eu estou comentando que eu recebi o convite, está aqui o convite, para o lançamento de uma edificação, o convite personalizado e tal. Eu digo assim, as pessoas querem investir, e é lógico que isso aqui vai gerar centenas de postos de trabalho por anos, mas a gente tem que então incentivar mais essas pessoas, como está aqui o SIM. Eu peguei aqui no outro município a Secretaria do Meio Ambiente, que é uma coisa que trava-se muito. Existem etapas que você pode trabalhar para você destravar. Então, esse município aqui, ó, Departamento de Licença Ambiental. Município que já estão fazendo a licença ambiental. Como é que funciona isso? Eu procurei saber, estudei. Aqui eu peguei, por exemplo, o município de Uberaba. Esse aqui eu estou de posse do convênio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente junto ao município de Uberaba, onde ela passa as responsabilidades para Uberaba, Araxá, e tem várias cidades aqui, ó, onde você tem a licença ambiental. Olha aqui, Uberaba, licença ambiental e alvará de construção da cervejaria, de uma cervejaria em Uberaba. Então, eu digo assim, você vai se preparando e vai galgando e vai melhorando o seu nível. Então, nós temos que entender
que é muito importante ter festa, é muito importante ter forró, é muito importante ter quem não gosta de uma boa festa, de um bom papo, nós estamos aqui com uma boa prosa, mas é muito importante também as pessoas terem dinheiro, recurso no bolso para poder utilizar daquilo, para poder... Às vezes aperta, a pessoa vai lá com a família, quer gastar, não tem, está apertado, então é muito importante. E são ações efetivas, de forma institucional, de forma administrativa. Você tem hoje em Curvelo o Sindicato Rural, que ele é fantástico, ele faz um trabalho, assim, eu acho que até mais do que devia, mas assim, pegar essa força do sindicato, pegar a força do pessoal, associar, imagina isso aqui com um secretário no meio ambiente ou agricultura e meio ambiente, não tem fim. Agora, você vai discutir hoje com um secretário de Estado ou com um governador, quem é o secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Curvelo? Não tem. Das maiores produtoras e das maiores cidades de Minas Gerais, Curvelo é uma das poucas que não tem. Então, nós estamos errados. Não adianta a gente, qualquer desculpa, nós estamos errados. Nós temos que destravar isso para quê? Para realmente voltar naquela questão de recuperar o tempo perdido. Deu para pegar essa conexão da renda com o institucional e com a vontade das pessoas de trabalhar, de produzir. O curvelano é trabalhador, mas ele quer receber bem para trabalhar bem. E a proposta é destravar. A gente vai fazer um intervalo e volta já já conversando mais um pouquinho aí com o João de Oliveira. Estamos de volta com o Prosa Boa na companhia do nosso convidado de hoje, que é o João de Oliveira. Ele que é economista, também especialista em planejamento estratégico, empresário, produtor rural e pré-candidato a vereador. João, já está chegando também no nosso chat aqui algumas dúvidas. Daqui a pouquinho eu vou comentar com você.
antes queria que você falasse um pouco sobre as soluções para cidades. Algumas que a gente estava conversando aqui nos bastidores já estão em desenvolvimento quanto a essas soluções alternativas. Qual que você mostra aí como exemplo? Olha, o que eu percebo é o seguinte, tem um estudioso americano que ele fala, que ele começa a tecer sobre por que uma cidade desenvolve e outra não. Aí começaram a se fazer um estudo sobre isso. O que define o desenvolvimento de uma cidade? Por que uma cidade está aqui e a outra do lado não desenvolve, a outra desenvolve e tal? Na verdade, é exatamente esse foco em gestão, esse foco em organizar institucionalmente, associando. Nem tudo é responsabilidade da prefeitura. Nós, Covelano, principalmente, a gente joga tudo nas costas da prefeitura. A prefeitura tem sua responsabilidade institucional de destravar a cidade, que a gente não pode fazer. Mas a gente tem que ser parceiro também no aspecto do dia a dia. Por exemplo, não dá para o cidadão jogar lixo na rua. Aí você entope o bueiro, aí você tem que ter funcionários, a gente tem que cooperar. E a prefeitura também tem que ter áreas de agilidade, entender essa dinâmica empresarial. Eu estou notando que cada município está arrumando sua solução. Aquela cidade ali, Araçuaí, descobriu lá agora minério, lítio, aí já tem voo da Azul. Hoje eu recebi aqui, através de um empresário lá de Capelinha, está sendo inaugurado hoje em Capelinha o Banco do Nordeste. O que significa? Financiamento subsidiado, carência de 10, 15 anos para o sujeito montar um hotel. Então, cada um tem sua solução. Nós temos que sentar e encontrarmos a nossa solução, independente de gostar de A ou de B. A gente tem que agir em cima disso e não deixar isso só para a prefeitura. A prefeitura, ela participa com talvez 10% do PIB do município. O problema mas ela institucionalmente ela pesa tudo, mas economicamente não. Então tem que ser uma mão com outra nesse aspecto. Sobre o exemplo chácaras de recreio. Chácara de recreio, o que está acontecendo? Com o advento da Covid, algum modo operante de vida mudou nas cidades. Eu estava conversando com o pessoal do Sul, eles falando que muitas pessoas estão tendo a sua segunda casa. Covelho é uma cidade que tem 3.500, 3.000 e tantos quilômetros quadrados, e a gente ocupa uma mancha urbana aí, algo em torno de 40 quilômetros quadrados. Nada em termos de... e você tem a necessidade do ser de ter uma chácara de recreio. Não é só Covelho, não. Isso está explodindo no Brasil inteiro. Isso aqui é uma norma do INCRA, onde ele diz o seguinte: pelo exposto, a superintendência do INCRA delibera que nas alterações no uso do solo rural para fins urbanos, de imóvel localizado em área de zona urbana, de expansão urbana, não caberá ao Instituto de Colonização Rural. O próprio INCRA passa esse problema para o município. Se você tem no município igual Covelho pessoas que querem morar em chácara, independente do que for, a melhor forma que tem é você regulamentar isso, definir como serão essas chácaras, definir a largura mínima dessa chácara, para a pessoa poder fazer e vender. E quem fizer isso vai ganhar o dinheiro? Vai. E quem está morando lá também. Porque se a pessoa tem uma chácara, tem documento, tem título, ele pode vender, ele pode financiar. Não tem mais jeito de segurar isso. Ou você faz regulamentado, ou as pessoas fazem sem regulamentação. Muita gente fala, poxa, vai cobrar o IPTU? Não necessariamente. Você pode cobrar uma taxa anual pequena. O que não pode é deixar sem saída. E o que as pessoas fazem? Então compram em outros lugares. Várias pessoas em Belo Horizonte hoje estão comprando chácaras em outros municípios. E temos hoje vários municípios. Patrocínio, Araxá, várias cidades, acho que Bom Despacho, essas cidades já legalizaram, fizeram essa legislação funcionar. Por que nós não fizemos ainda? Então nós temos que... não adianta querer você gostar ou não, é uma tendência. Nós temos que fazer a leitura da realidade, a leitura que o mercado quer e de forma concreta e de forma legal resolver o problema.
A sua proposta é flexibilizar para destravar? Não, nesse aspecto aí, eu não coloco isso assim como proposta ainda formal, como pré-candidato, estou esperando primeiro, né, a gente oficializar. Você tem que ter legalizado no município a lei de chacreamento. Você pega na zona rural, faz uma lei de chacreamento e define as atribuições. Quais vão ser os parâmetros? Por exemplo, essa chácara tem que ter no mínimo 2.000 metros. A rua tem que ter no mínimo 12 metros de largura. Ela tem que ter uma declividade X. Ela tem que ter fossa séptica. Você tem que definir os parâmetros. Quem define é o município. O que não pode não definir. A não definição, você penaliza as pessoas que estão querendo ou as que estão fazendo sem documentação. Uma observação sobre gerando emprego. Porque a pessoa que tem ele tem um caseiro. Então você gera emprego. Aí você vende mercadoria para o cara construir. E faz acontecer o que precisa ser feito, né? Sobre o contorno, Montes Claros. A gente estava comentando o seguinte. A Eco Rodovias, essa grande aquisição que nós tivemos aqui para Curvelo, a Eco 135, ela tem feito um bom trabalho e tal. Mas quando ela compra o direito de concessão, ela tem que pagar para o Estado. Ela tem que pagar esses 2 bilhões de reais dividido em 25 anos. Montes Claros conseguiu entrar com um projeto e conseguiu fazer o contorno rodoviário de Montes Claros, uma obra de 244 milhões, tirando desse dinheiro que a Eco paga para o Estado. Como ela tem que pagar, por exemplo, assim, 25 anos, a Montes Claros conseguiu pegar 30 parcelas e fazer essa magnífica obra que está sendo feita lá. Uma coisa que a gente tem que fazer agora é fazer um projeto e bater a fundo sobre também utilizar esse dinheiro. Porque a Eco, ela vai pagar mais 20 anos pela frente essa verba para o governo. E eles gastam em obras. E a gente trabalhou muito agora na questão do retorno do quilômetro 630, lá da fábrica de tecidos, naquela região ali, várias propriedades, plantar um retorno. Esse retorno está sendo executado agora. Mas se a gente lutar, se a gente perseverar, se a gente demonstrar projetos de fato, a gente pode conseguir marginal, a gente pode conseguir outros retornos. A gente tem uma coisa muito importante aqui, que é a passarela, ou talvez uma passagem em nível para aquele pessoal lá em frente, o Marte Minas, o Mato do Engenho. Eu tive lá outro dia pessoalmente, eles estão um pouco ilhados, entendeu? Assim, então a gente tem que pegar isso aqui e saber onde tem a fonte de renda. É importante a gente criar o projeto, mas saber onde que busca o recurso também. Senão fica um projeto não sustentável, né? E cuidando dos detalhes para que a execução seja com perfeição. Aqui está chegando um comentário com pergunta também da Adriane Lopes. Quero ouvir propostas sobre trânsito em Curvelo. O que é o Tarifa Zero? Olha, Tarifa Zero é um projeto que isso é uma tendência mundial de você pegar toda a população, colocar no ônibus de forma gratuita para o cidadão. Quem vai pagar isso é a municipalidade. Você cria o projeto Tarifa Zero, que é esse projeto aqui, Tarifa Zero. Esse projeto Tarifa Zero, ele já eu tive cuidado de buscar alguma. Essas aqui são cidades no Brasil que já estão adotando Tarifa Zero. O que é o Tarifa Zero? Na verdade, você cria Monte Carmelo, Muzambinho, você cria um fundo municipal de transporte, você vai arrumar formas de abastecer esse fundo e esse fundo vai pagar as suas linhas de bairro a bairro, bairro a centro. O que você ganha com isso? Você ativa o comércio local, porque hoje muitas pessoas estão nos bairros, elas ficam olhando ali para comprar no Shopee, elas ficam olhando para comprar no Mercado Livre e compram, né? E deixa de vir no centro. Quando você coloca o Tarifa Zero, a pessoa fala assim: ô filha, vão lá no centro, vão lá no bairro e tal, vão lá visitar sua tia, e ela compra um chinelo havaiano, ela compra uma sandália, ela compra uma tesoura, entendeu? Assim, você volta com a população para a cidade. Porque esse modelo do ônibus agora, ele é um modelo que está sendo meio falido, porque os ônibus, eles estão ficando mais vazios, você tem outras formas de fazer. Eu visitei agora a prefeitura de Pirapora, e fui muito bem recebido, por sinal, pelo prefeito, Alex,
e fui recebido pelo prefeito, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Pirapora e pelo advogado que estava trabalhando nesse setor aí. Eles implantaram. O que eles falaram comigo é o seguinte: depois que colocou tarifa zero no transporte urbano em Pirapora, a cidade está parecendo cidade grande, explodiu, as pessoas indo, voltando, cheio e tal. Então você ativa o comércio e você aumenta a receita também. Agora, você tem que tratar isso aí de uma forma que você tem que nutrir esse fundo. Por exemplo, o pedágio em Curvelo, ele rende aproximadamente, por ano, 5 milhões de reais. Ele tende a subir. 5, 6 milhões de reais ano. Só o pedágio da 040. Curvelo hoje ele vai receber esse ano de pedágio algo próximo de 7 milhões de reais. Você pode pegar esse ISS do pedágio, que a prefeitura ganha, e colocar no fundo. Você pode pedir uma verba orçamentária, ou você pode pedir uma emenda parlamentar, ou da União ou do Estado, e nutrir o fundo. Se você tem um fundo que vai gastar 600, eu estou acabando de finalizar o cálculo, não vou tecer aqui agora tecnicamente, mas eu afirmo com muita tranquilidade, eu não posso falar isso como executivo, porque eu não sou executivo, eu sou um simples pré-candidato a vereador, mas eu sou economista e gosto de números e não falo nada sem ter muito firmeza. Curvelo tem sim capacidade técnica de colocar o tarifa zero para funcionar de forma mais rápida. E é uma coisa que a gente imagina assim, você beneficia o cidadão e você beneficia o comerciante. É um jogo de soma total. Com detalhe, você tem as linhas bairro-centro, você tem as linhas bairro-bairro, e você pode colocar nesse projeto a rota do trabalhador. São aqueles trabalhadores que não têm a rota normal do perímetro urbano. Por exemplo, você tem bairro aeroporto, a Bela Vista. Você tem as rotas bairro centro, mas você pode colocar também aquela parte que o trabalhador paga do seu transporte, que é uma rota do trabalhador, que nesse meu projeto eu estou colocando isso. Vai ser a tarifa zero mais a rota do trabalhador, parte do trabalhador, não do patronal. Estamos chegando no finalzinho do Prosa Boa de hoje, mas antes deixa eu ler um comentário aqui do Antônio de Siqueira. Parabéns, João. Curvelo precisa de dirigentes com seu nível de conhecimento cultural, intelectual e empresarial. Desejo que a população de Curvelo reconheça essa necessidade. Antônio de Siqueira Filho. Obrigado. E eu queria que você deixasse suas considerações finais e falasse mais um pouquinho aí sobre os 20 anos em 4. Eu acredito nas coisas, eu acredito em Curvelo, eu acredito no momento de Curvelo. Se eu não acreditasse, eu não seria pré-candidato a vereador. Eu não estou aqui para brincar. E quando eu falo 20 anos em 4, é 20 anos em 4 mesmo, desde que a gente coloque e mexa com esses fundamentos básicos. Economia não é uma ciência exata, mas ela tem uma lógica. É lógico que você tem que fazer algo para que aquilo aconteça. E não adianta a gente só sonhar. A diferença é que você tem que pôr data e execução, e ações inteligentes, e deixar um pouco o pessoal. Eu tenho que te ouvir. Você é uma pessoa que está aqui com os senhores trabalhando. Eu tenho que te ouvir e entender a sua demanda. Eu noto muito as pessoas, às vezes eu sento, vou ali, converso com um, com o outro, tal. Eu já estava ali na Bias Forte conversando com o senhor, você fica ouvindo aí e tal. Tenta entender o que ele quer, porque às vezes você acha que ele quer isso. Eu demorei muito para aprender isso na minha vida. Eu estou para dizer que eu demorei 25 anos para entender isso, assim, não necessariamente o que você quer é que o outro quer. Aquela historinha de atravessar a velhinha a rua. Mas você perguntou para ela se ela quer ir para o outro lado. Então você tem que entender o que é que a pessoa quer. Existe uma similaridade. O que você quer, eu também quero. Você quer as coisas boas, eu também quero. Você quer morar numa cidade agradável, eu também quero. Você quer ter uma renda para você gastar, eu também quero. Todo mundo quer a mesma coisa. Nós temos que alinhar isso aqui. E todo mundo alinhado num propósito só. Porque a gente tem cidades competindo com a gente. E se a gente não faz o nosso papel,
de vender o nosso peixe na saída do aeroporto de Confins, colocar um painel, invista em Curvelo, acredite aqui é isso, é uma cidade do, entendeu? Colocar um secretário do Desenvolvimento Econômico passando um mês em Santa Catarina, visitando as empresas de logística, vamos montar uma empresa em Curvelo, um CD, vamos montar, entendeu? Assim, isso é que faz com que isso avance. Eu peço sempre que eu tenho discernimento, que eu tenho esse discernimento, eu tento de entender as coisas, entender que tem coisas que a gente não pode mudar. A primeira coisa que a gente tem coisas que a gente não pode mudar. Mas aquilo que a gente tiver o discernimento de entender que a gente pode mudar, nós temos que lutar até o final e conseguir. E entender que tem coisas que não dá para mudar, aí você tem que aceitar. Aí você tem que entender Deus, você tem que entender assim, ó, isso não dá, mas tem coisas que dá. E a gente tem que ter o discernimento. Por exemplo, o tarifa zero dá para implantar. Então a gente tem que provar, mas isso não é uma conversa de pré-candidato a vereador. Então vai ser de quem? Tem que ser sim, eu tenho que fazer a viabilidade e fazer isso virar. Sendo pré-candidato, sendo vereador, eu tenho que implantar isso aqui. Não é no primeiro, esse projeto não é no primeiro mês, não. É no primeiro dia. É no primeiro dia. É fazer a proposição, explicar o porquê e partir para o abraço e fazer e daqui para cima. Tá. Aí sim nós vamos conseguir fazer os 20 anos em 4. O podcast Prosa Boa agradece a sua entrevista e por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente aqui hoje. Ouvimos ele, João de Oliveira, que é economista, também especialista em planejamento estratégico, empresário, produtor rural e pré-candidato a vereador. Muito obrigado, João. Obrigado.